Diferente dos seus dois antecessores, Xi Jinping não é um tecnocrata. O que ele é? Um príncipe. É assim que são chamados os filhos de uns 300 companheiros de Mao Tse-tung da época da Revolução Comunista. Xi Jinping é filho de Xi Zhongxun, um dos fundadores do Partido Comunista, que ocupou o topo da hierarquia. Ele foi chefe da propaganda do Partido Comunista, além de vice-ministro da Cultura e da Educação. O pai de Xi Jinping foi preso em 1962 por uns 10 anos. Espancado repetidas vezes por conta de surtos de Mao Tse-tung, o ditador viajante da maionese que enxergava traidores para todo lado e ordenou o expurgo de muitos outros companheiros, alguns foram mortos. Xi Shojun só foi rever os filhos 10 anos depois, mas desorientado após anos de isolamento e pancada, olhou para os seus dois filhos adultos e não conseguiu reconhecê-los, segundo matéria do New York Times. 4 anos depois, em 1966, Mao Tse-tung teve outro surto. Ele cismou com os professores, fechou escolas. Era o que ele chamou de revolução cultural. Milhões foram rotulados como inimigos da cultura chinesa, perseguidos. Ninguém sabe quantos foram mortos pela Guarda Vermelha. Nesta época, Xi Jinping teve a casa saqueada e perdeu a irmã mais velha, Ri Heping, a primeira filha de seu pai de um casamento anterior. Relatos oficiais dizem que ela foi perseguida até a morte, omitindo os detalhes. Segundo a matéria do New York Times, um historiador familiarizado com a elite do partido falou, sob condição de anonimato, que ela provavelmente tirou a própria vida sob coação, como fizeram muitos alvos de bullying da Guarda Vermelha naquele ano. O que aconteceu com Xi Jinping? Aos 15 anos foi exilado por 7 anos até os 22, retirado de uma escola em Pequim frequentada pela elite política, pelos príncipes. Ele foi enviado para uma pobre e remota aldeia em Yan'an para trabalhos forçados e reeducação. Tudo indica que essa reeducação funcionou. Ao invés de revoltado, Xi Jinping entendeu qual era o lado que deveria reverenciar. Ele conseguiu entrar para o Partido Comunista aos 21 anos, depois de várias tentativas frustradas por conta de seu pai ainda ser um expurgado. Segundo matéria do New Yorker, ele admitiu publicamente que a Revolução Cultural e os anos que passou em Yan'an foram o ponto de partida de sua vida, disse o próprio Xi Jinping em 2007. E disse mais: muitas das ideias e qualidades fundamentais que tenho hoje foram formadas em Yan'an. Aos 22 anos, ele foi beneficiado pelo agravamento do estado de saúde de Mao Tse-tung. Caiu fora da roça e voltou a Pequim reabilitado, recuperando a condição de príncipe. Por conta disso, matriculou-se na Universidade de Pequim, mesmo sem ter cursado o ensino médio, porque era estudante, trabalhador, camponês, soldado. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais da China, o secretário de Mao Tse-tung, Li Hui, foi ouvido lembrando um encontro com Xi Jinping. Ele disse que Xi Jinping só tem um ensino fundamental. Li Hui morreu em 2019, pouco antes de completar 102 anos. Naquela época, a universidade era muito ruim, doutrinava mais do que oferecia ensino técnico. Porém, o príncipe não precisou trabalhar como engenheiro químico. Ele decidiu fazer carreira na política, enquanto seu irmão e sua irmã abriam prósperos negócios em Hong Kong. A outra irmã teria se estabelecido no Canadá. Depois de se formar em 1979, aos 26 anos, pegou um cobiçado emprego como assessor de Zheng Biao, um alto funcionário da defesa a quem o pai de Xi chamava de meu camarada de armas mais próximo. Assim, usando a condição de príncipe, ele começou a subir na política. Nesta época, depois de se formar, casou-se com Ke Xiaoming, a filha do embaixador da China na Grã-Bretanha. Mas eles brigavam quase todos os dias, segundo o professor que morava do outro lado do corredor. Ke Xiaoming acabou decidindo se mandar para a Inglaterra, caindo fora do casamento. Em 1985, aos 32 anos, Xi Jinping deu um passo importante. Passou a ser um dos 200 membros do Comitê Central. Neste ano, passou 2 semanas nos Estados Unidos, em Iowa, na cidade de Muscatine. Ele ficou hospedado com o casal Eleanor e Thomas Dvorak. Em 2012, antes de se tornar líder máximo, ele regressou a Muscatine para rever os Dvorak. Eleanor disse: ninguém em sã consciência pensaria que aquele cara que ficou na minha casa se tornaria presidente da China. Em 2017, os Dvorak foram à China retribuir a visita. Olha aí a foto deles, com o filho deles à esquerda e eles no meio ladeando Xi Jinping. Em 1987, Xi Jinping casou-se com a conhecida cantora folk Peng Liyuan,
com quem tem uma filha, Xi Mingzi. Pouco se sabe sobre ela, além de ter estudado na Universidade de Harvard entre 2010 e 2014, usando um nome falso. Saiu de lá formado em psicologia. De 1985 a 2002, Xi Jinping ocupou diversos cargos importantes na província de Fujian, o último dos quais de governador. Nos últimos 4 anos desta fase, diz a Wikipedia que Xi Jinping estudou teoria marxista e educação ideológica na Universidade de Pequim, saindo com doutorado em Direito e Ideologia. Faltou explicar como ele era governador em Fujian e ao mesmo tempo estudava em Pequim, a quase 2.000 quilômetros de distância. Em outubro de 2007, já como um dos 7 membros do Comitê Permanente, Xi Jinping foi cogitado para a presidência, mas por motivo torpe. Os líderes do partido preferem sucessores fracos para que possam governar nos bastidores, foi o que disse Ho Pin, fundador de um site chinês no exterior, do Minjin News. É uma estratégia parecida com a do Brasil, onde o Congresso e o Judiciário também preferem presidente fraco para ter muito poder. A ascensão de Xi foi tão repentina que as pessoas brincavam. Quem é Xi Jinping? Ah, ele é o marido da Peng Yuan. Mas quem é Xi Jinping? E para onde ele conduzirá a China? Devido ao sigilo do partido, as fontes confiáveis são escassas. Além da versão oficial sobre o passado de Xi Jinping, muito do que se sabe sobre sua vida pessoal e suas crenças vem de boatos e fofocas. Na China, é perigoso fazer o que eu estou fazendo, publicar algo sobre o passado de Xi Jinping. Há 10 anos, Yao Wentian, então com 73 anos, dono de uma pequena editora de Hong Kong, foi condenado a 10 anos de cadeia quando foi visitar um amigo na China. O que ele fez? Ele estava se preparando para publicar um livro com o título O Poderoso Chefão Chinês Xi Jinping, do autor chinês Yu Ji, exilado nos Estados Unidos. Ele cumpriu pena, saiu agora com 83 anos e voltou correndo para Hong Kong. Ele não foi condenado pelo livro, mas sob acusação de contrabandear umas latas de tinta que trouxe de Hong Kong para presentear o amigo que queria pintar sua casa. Este vídeo é meu presente para Xi Jinping, que está fazendo aniversário amanhã, 71 anos. Parabéns! Tomara que ele não se ofenda. Em homenagem à China, o Marco Polo aqui está usando a camisa da cor da bandeira chinesa.